Ainda bem que estamos só na pergunta ainda. Professor, dá um exemplo do artigo 125. No momento oportuno. Nós estamos no 124. Beleza. Entendeu? Qual que é o meu receio, gente? Na sala de aula é fácil a gente abrir janela, porque a gente está olhando para vocês, janela que eu digo no sentido de a gente vai soltando outros assuntos, mas a gente está acompanhando e fica mais fácil. Se eu abro aqui, vai ser uma perdição total. Quer matar a curiosidade, né? Você pode... a gestante, ela está dormindo, o cidadão vai lá, ou dá um medicamento, ela vai lá e provoca o aborto nela. Ou seja, não teve consentimento. Né? A pessoa foi levada, por exemplo, à força, não tem consentimento. Ela foi levada à força até uma clínica. Ela foi dopada e depois provocaram o aborto. Ou seja, há consentimento por parte da gestante? Não. Então, a conduta do terceiro, ele está provocando aborto sem consentimento da gestante. É só para matar a dúvida de vocês. Matar o piolho só. Tá bom, valeu. Mais alguma dúvida? Porque, pessoal, essa é a parte mais chatinha do artigo 124, é essa que nós estamos enfrentando. Que é a questão, vocês vão ver que o resto é bem tranquilo, que é a questão da possibilidade ou não de concurso de agentes no 124. Essa é a grande discussão em relação ao 124. Né? Se pode ou não concurso de agentes. Ficou claro isso para vocês ou não? Quer dizer, eu entendo que pode, nunca com autoria. Né? Por qual fundamento? Com autoria. Não pode porque se ele provoca, existe figura própria. Na conduta consentir, é mão própria. Então, não haveria possibilidade de ser autor. A segunda possibilidade de concurso de agentes, participação. Partícipe é o que é? Aquele que, de qualquer forma, concorre para a prática do crime. Através de quais situações? Induzimento, instigação e auxílio. Por que eu entendo possível no 124? Porque o partícipe sempre vai aderir à conduta do autor específico. Então, ele está induzindo, instigando, auxiliando a gestante. Né? Então, eu não posso entender que ele vai ser partícipe de conduta de quem não aderiu. Né? Se ele fez isso com a gestante, ele está aderindo à conduta dela. Então, meu entendimento, cabe concurso de agentes do artigo 124? Nunca na modalidade de coautoria. Mas existe a possibilidade de participação no artigo 124. E, no meu entender, e na maioria, nas duas condutas. Ou seja, tanto quando a gestante provoca o aborto, ele está auxiliando, ele está passando o material para ela. Ela está introduzindo, ela está provocando. Ele comprou medicamento e entregou para ela. Ela está introduzindo. Agora, ele introduziu junto com ela. Certo? Seja o objeto, seja o medicamento que ele mesmo ajudou ela a introduzir. Aí, gente, nós temos duas pessoas praticando qual verbo? Provocar aborto. Se ele ultrapassou o limite do auxílio material, atingindo a conduta provocar, aí não há discussão. Ela responde como autora no 124, ele como autor no 126. O que eu estou dizendo que é possível participação é quando o auxílio material não atinge a conduta principal, o verbo do tipo, que seria provocação. Ou seja, eu posso auxiliar materialmente ela a provocar? Posso. Eu estou passando um instrumento para ela. Eu estou fornecendo um medicamento para ela. Mas quem vai introduzir é ela. Eu posso induzir, instigar ela a consentir? Sim. Então, sempre, no meu entendimento, da maioria da doutrina, é que o partícipe, existe a participação no 124. Porque, obviamente, ele está aderindo à conduta da gestante. Então, não é o fato que eu dividi 124, conduta da gestante, 125, 126, conduta de terceiro, que eu vou jogar sempre terceiro como partícipe no 126, se ele não está aderindo à conduta de autor. Como eu dei para vocês, gente, repetindo, se só tem o namorado e a namorada, como é que ele vai responder como partícipe no 126 se não existe autor, nesse caso, do 126? Está entendendo? Só existe, no caso, a autora do 124. Ele só forneceu o medicamento para ela. Certo? Alguma dúvida mais ou não? Alguma dúvida mais em relação a isso? Não. Pessoal, desculpe que hoje vocês viram que está tumultuado, porque nós estamos caindo com o link, está desaparecendo a tela. Mas mesmo assim, vocês estão conseguindo entender? Está indo bem ou não? Sim.
Sim. Então, beleza. Sim. Então, viu? Nós vamos ficar craque nesse negócio aqui. Bom, então, passado o primeiro, nós passamos bem jurídico, preservação da vida. Sujeito ativo são as questões mais difíceis desta matéria. Daqui para frente, a gente vai bem tranquilo em relação ao tipo penal. Aí fica bem mais fácil. Sujeito passivo. Aí nós adiantamos. Quem é sujeito passivo? Nós já vimos conceito, parte geral. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico tutelado. Né? Em relação ao tipo penal, provocar aborto, quem que é sujeito passivo? Obviamente que é o feto. Né? E aí existe essa divergência, essas duas correntes. Na majoritária, quem é sujeito passivo? O feto. Por quê? Fundamento. Porque nós preservamos a vida intrauterina, ou seja, nós protegemos o bem vida intrauterina. Tanto que nós estamos com o tipo penal nos crimes dolosos contra a vida. Por isso que eles vão para o tribunal do júri. Se eu reconheço que eu estou defendendo a vida pertence a quem? No caso, eu não posso confundir, gente, direito penal com direito civil. Uma coisa é você tratar das questões do direito civil. Qual seria o direito civil nesse aspecto? O feto tem direito no campo do direito civil? Não. Nenhum direito. O que existe em relação ao direito no direito civil, vocês já estudaram isso, acredito, da parte geral, é que existe uma expectativa de direito, mas não existe direito. Ele não é titular de direito. Ele não foi reconhecido como titular de um direito. O que a lei protege é a expectativa do direito. Então, por exemplo, numa situação de sucessão, a gestante ela sofre um acidente, ela é levada até o hospital e a gestação está em grau avançado. Durante a cirurgia, durante o procedimento, a gestante morre. Só que, e isso já foi possível, e nós já vimos isso diversas vezes, os médicos continuam ou mantêm, ainda que encefalicamente já em óbito, mantém ela em aparelho para continuar, para dar o quê? Sequência ao nascimento da criança, ou seja, para se fazer o parto da criança. A gestante já teve a morte encefálica declarada, está apenas sob aparelhos. E a gestação está continuando e eles vão agora procedimento do quê? Da cesárea para a retirada da criança. Qual é a situação dentro do direito civil? Essa criança ela tem direito, por enquanto, expectativa de direito. A lei do direito civil protege essa expectativa de direito? Sim, senhor. Se essa criança nasce com vida, o que aconteceu aí? Direito sucessório. Ou seja, quando a mãe faleceu e deixou seus bens para os descendentes. Primeira linha, descendentes, depois ascendentes. Então, deixa os bens para os descendentes. Concorda? Digamos que a mãe já tivesse um outro filho, já com 10 anos de idade, lá, um exemplo nosso. Essa criança que agora nasceu, ela está dividindo a herança que recebeu da mãe, que havia morrido antes do nascimento dela, junto com o irmão, que está com 10 anos de idade. Então, a lei preserva, ela tem a expectativa de direito, é tratada no direito civil. Se ela nasceu com vida, tem personalidade, ela adquiriu esse direito. Mas digamos que, durante o procedimento, o feto ele morre ainda antes do nascimento. Ou seja, quando se preparava a realização da cirurgia, o feto morreu, faleceu. Então, nós estamos discutindo direito civil, gente. Como é que ficou? Se protegia a expectativa de direito desta criança que possivelmente nasceria. Só que ela não nasceu com vida, ela morreu, ou seja, o feto morreu antes do nascimento. Quem teve sucessão em relação ao feto? Não. Quem que é o herdeiro? O herdeiro é apenas o outro filho. Né? Naquela situação, voltando primeiro para bagunçar a cabeça de vocês, a criança nasceu com vida. Ela recebeu a parte da herança dela, certo? O irmão recebeu metade, aquele de 10 anos. Só que a criança faleceu logo em seguida. Ou seja, quando houve o falecimento da criança logo em seguida, como é que é a linha sucessória? Descendentes, depois ascendentes. Concordam? Ou seja, essa criança que nasceu e morreu logo em seguida, ela recebeu os bens, certo? Só que quando ela recebeu os bens, logo em seguida ela faleceu. Ela não tem filho, obviamente, né? Mas ela tem o quê? O pai vivo.
ou seja, a parte que cabia a esta criança, que nasceu e morreu logo em seguida, vai para o pai. Se ela tivesse, no outro exemplo que nós demos, ela não nasceu com vida, antes do procedimento, esse feto ele morreu. O que aconteceu? Não houve nascimento com vida. Não houve, portanto, linha sucessória. Portanto, quem vai receber a parte da gestante que morreu? Somente o filho de 10 anos. Então, dentro do direito civil, gente, vocês percebem que só existe direito se houver nascimento com vida. Até então, o que se faz é a proteção da expectativa de direito, né? Portanto, não existe personalidade quando há o natimorto, ou seja, quando não há o nascimento com vida, né? Por esse aspecto é que o Mirabete diz o seguinte: se não existe direito, não existe personalidade, obviamente que ele não pode ser sujeito passivo do crime de aborto, porque ele não é nada dentro do ramo, dentro do direito. Só que a confusão está que ele não é nada dentro do direito civil, mas nós estamos tratando de direito penal, né? E a Constituição da República está acima do campo do direito civil. E na Constituição se protegeu o direito à vida, né? E se reconhece o direito à vida extrauterina e o direito à vida intrauterina. Portanto, se eu protejo a vida intrauterina e, inclusive, coloco o artigo 124 no capítulo dos crimes contra a vida, obviamente que eu reconheço o feto como sujeito passivo do delito. Entenderam essa questão? Sim, sim. Ficou claro? Então, tá jóia. Então, sujeito passivo, para nós, sem discussão. Sujeito passivo, portanto, é o feto, né? O sujeito passivo do crime de aborto é o feto. E quando o aborto, daí depois já adianto aqui, porque fica mais fácil. Se o aborto é praticado contra a vontade da gestante, né, no 126 lá, obviamente que nós teremos o feto e a própria gestante, certo? Mas vamos ficar no 124. O sujeito passivo do artigo 124 seria o próprio, o feto. Depois disso, o que a gente segue? Eu vou tentar colocar o share screen aqui para vocês seguirem. Não sei se vocês estão com o material disponível aí. Vamos ver se não vai cair. Depois disso, a gente trata do quê? Nós já vimos aqui, sujeito passivo, depois passamos para o tipo objetivo. Então, o que diz lá o tipo objetivo? Diz lá, provocar aborto, provocar o aborto em si mesmo. Ou seja, qual que é o tipo objetivo? O verbo é provocar o aborto. Ou seja, o que seria a provocação? É um tipo de forma livre, gente, ou é um tipo de forma vinculada? Ou seja, o legislador, ele indicou a maneira como a gestante vai provocar o aborto ou ele deixou isso de forma livre? Né? Porque quando a gente fala do tipo objetivo, a gente vai verificar se isso é fechado ou é aberto. É de forma livre, gente, porque só tem o termo provocar. Como é que é provocado o aborto? De diversas maneiras, né? Provocam aborto com choque térmicos, variando a temperaturas, altas temperaturas com baixas temperaturas, com choques elétricos, com introdução de medicamentos. Enfim, a pessoa ela se joga numa escada. Existe a introdução de diversos objetos no interior da vagina. Enfim, a forma é livre, vai de acordo com a criatividade de cada um. Então, o tipo objetivo indica a provocação. A provocação são atos, obviamente, que irão interromper a gravidez e, consequentemente, provocar a morte do feto. O tipo penal é de forma, portanto, livre. Alguma dúvida até aqui? Dando sequência ao artigo. Depois disso, nós estudamos o quê? Vimos bem jurídico tutelado, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo. Agora a gente parte para o sujeito tipo subjetivo. Ou seja, a que título esse tipo penal ele é punido? Né? Atendendo até uma pergunta do colega ali anteriormente, nós verificamos no tipo penal que não existe a figura culposa. Nós, quando tratamos do crime culposo, nós vimos para vocês regras que são básicas. Só existe crime culposo quando há o quê? Expressa disposição legal. Não posso deduzir a existência de um crime culposo. Né? O crime
do artigo 124, 5 e 6 no Código Penal, só não há figura típica culposa. Portanto, o elemento subjetivo só se pune o crime de aborto quando praticado ele dolosamente. Obviamente que nós temos as duas figuras do dolo, tanto o dolo direto como o dolo eventual. O dolo direto é a vontade livre e consciente de provocar, e o eventual é aquela situação que se dane, que dê no que der. Ou seja, há previsibilidade, embora eu não queira, eu estou pouco me lixando. Quer dizer, eu empurro a gestante aceitando a possibilidade de que provoca aborto. Ou seja, só se pune o crime de aborto na figura dolosa. Se houve culpa, ou seja, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, não existe tipificação em relação ao crime de aborto, não existe figura culposa. O que nós podemos lembrar aqui para vocês que nós trabalhamos? Digamos que ele empurrou a gestante acabou falecendo e provocando um aborto, obviamente. Mas foi o quê? Conduta culposa. Ele vai responder por homicídio culposo. Ele não vai responder por aborto culposo em relação a esse resultado. Se ele empurrou e acabou matando a gestante obviamente, decorrente da morte, houve interrupção da gravidez, ele está respondendo por homicídio culposo em relação à gestante. Não vai responder homicídio culposo em relação ao feto, porque isso não existe. E não existe, portanto, figura culposa. Alguma dúvida em relação a essa até aqui, gente? Posso prosseguir? Sim. Então, crime de aborto... Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. O crime de aborto, portanto, tipo subjetivo, só a título de dolo. Não existe figura culposa. Quando que se consuma o crime de aborto? Nós estamos diante, gente, diz lá o tipo penal, provocar aborto. Né? Então, qual que é a consumação? Eu tenho que verificar o que o tipo penal está exigindo como resultado. Né? Quando se fala provocar o aborto, obviamente que seria, o que é o aborto? É a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Então, quando que se consuma o crime de aborto? O crime de aborto é um crime material, um crime formal, um crime de mera conduta. Um crime de aborto é um crime material, porque ele deixa vestígio, né? Ou seja, depende de um. Deixa eu só colocar de volta a tela aqui. Ele depende de um resultado naturalístico. Haverá necessidade da realização de uma perícia. Esse, portanto, é um crime material. E todo crime material, pessoal, admite tentativa. Então, o que o legislador exigiu para efeito de consumação? É a interrupção da gravidez com a morte do feto. Então, somente com a morte do feto haverá, obviamente, a consumação do crime de aborto. E aqui nos traz aquela situação que nós já discutimos lá atrás. Qual que é a teoria adotada no Código Penal brasileiro? É a teoria da atividade, lembra resultado e ubiquidade. No Código Penal brasileiro se adotou a teoria da atividade, ou seja, considera-se o tempo do crime o momento em que o agente pratica a ação ou a omissão, ainda que outro seja o do resultado. Então, digamos que houve manobras abortivas, né? Houve a introdução de objetos, houve o nascimento da criança com vida, mas a criança morre alguns dias ou algumas horas depois do seu nascimento, obviamente decorrente dos ferimentos que foram provocados pela conduta do autor. Como é que responde o agente? Responde pelo crime de aborto, porque a teoria adotada seria a teoria da atividade, ou seja, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Né? Vou colocar aqui a minha tela novamente, que está sumindo. Que bagunça que está ali, pelo amor de Deus. Sumiu todos vocês aqui. Vocês estão na aula? Sim. 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 Pai do céu, hoje eu vou falar uma coisa. Pelo menos apareceu de novo aqui. Bom, então é o seguinte. No G1. Quando é que se consuma? Com a morte do feto. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o que interessa, gente, é o momento em que houve a prática da conduta. Então, se a manobra abortiva existiu, houve nascimento, mas com vida, e depois faleceu, decorrente dos ferimentos que foram praticados pela conduta anterior,
vai responder para aborto. Diferente seria a situação em que houve manobra abortiva, houve nascimento com vida, obviamente algum tipo, lesão ou não, não importa. E aí, em seguida, se pratica uma nova conduta, com consequente morte agora do recém-nascido. Aí nós vamos analisar o tipo de homicídio ou infanticídio, né? Porque a conduta praticada posteriormente é que deu causa à morte do recém-nascido, agora nascido com vida, certo? Então, em relação ao crime de aborto, a consumação ocorre com a consequente morte do feto, ainda que a morte ocorra depois do nascimento com vida, desde que seja consequência das condutas praticadas antes do nascimento, certo? Segunda situação que a gente segue, cabe tentativa. Eu já mencionei, todo crime material admite tentativa. Obviamente, o que é a tentativa, gente? A consumação ela não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, digamos que a pessoa tenha introduzido um medicamento e esse medicamento muitas vezes causa sangramento. É justamente por isso que acaba provocando um aborto. Mas chega alguém na casa, verifica aquela situação e leva para o hospital. Leva para o hospital, é feito o tratamento, eles conseguem evitar o aborto e constata a existência lá do Citotec. Chama a polícia vai até o local. Não houve consumação do crime de aborto por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, se não ela está tentando praticar uma manobra abortiva, vem um terceiro, intervém e segura, impede, acalma, ou seja, já deu início à execução do fato. Tentativa do crime de aborto. Então, é possível a tentativa? Sim, desde que o resultado seja evitado por circunstâncias alheias à vontade da gestante. Alguma dúvida até aqui, gente? Agora, uma situação que é só jurisprudencial, que é para a gente verificar. Digamos que seja uma gravidez psicológica e ela pratica manobra abortiva. Como é que responde a gestante? Pergunta para vocês. Impossível? Oi? Crime impossível, ela não responde por nada? Crime impossível, né? É isso que eu queria. Estamos atentos. Por quê? Porque não existe, obviamente, para que a gente tenha um crime de aborto, a necessidade da gravidez, né? E é um crime material. Então, se não há gravidez, não existe a possibilidade de consumação por absoluta impropriedade do meio, né? do meio. Ineficácia do... Alguma dúvida mais ou não? Bom, com isso, gente, a gente encerra aqui o artigo 124 do Código Penal. Depois vocês vão verificar agora que o 125 e 126 vai ser mel na chupeta, vai ser bem tranquilinho, porque a estrutura ela tem bastante semelhança. O que existe agora é a mudança agora em sujeito ativo só. Em relação à estrutura, bem jurídico e tudo mais, só complementa-se alguma coisa, certo? O importante é vocês passarem para mim em relação àquela parte inicial. Ficou alguma dúvida em relação ao concurso de agentes, que é a parte mais complexa do artigo 124? Ficou alguma dúvida? Não, né? Então, nós estamos aqui, gente, eu vou dar 20h50, vamos dar uma paradinha, só para eu poder tomar uma água, dar uma descansada, e vocês também. E aí, a gente, quando for 9h05, eu já estou retornando aqui. Pode ser? Beleza. Pode. Então, tá jóia, pessoal. Um abraço, até daqui a pouco.